Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos a mais uma súmula do STJ, dentro do nosso sistema de jurisprudência 647. E, como de costume, passo pela sua literalidade, para depois perseguir aí algumas interpretações, algumas apresentações, contextualizando-a com texto constitucional e, eventualmente, com alguma doutrina e também questões de concurso público. São imprescritíveis. Diga-se de passagem, uma exceção dentro do nosso ordenamento jurídico, afinal, regido, por dentre outros princípios, pelo princípio da segurança jurídica. Então, existe a necessidade de ao longo do tempo, a situação jurídica ficar conservada. Então, a imprescritibilidade é uma exceção a isso. As ações indenizatórias por danos morais e materiais, decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais, mas não em qualquer época, durante o regime militar. O regime militar, como a gente sabe, no Brasil, aqui é no Brasil, ele foi marcado pela exceção, pela não observância da legalidade, pelo menos de uma maneira tão somente formal, não material, sem legalidade, sem igualdade, sem muita liberdade, né? E como é que você vai exercer o direito de ação, bater as portas do Poder Judiciário dentro de um regime militar que a qualquer momento você pode não só ser perseguido a ponto de ser mandado para fora do Brasil. Não, não. É ser perseguido e perder talvez o bem mais valioso para você, a vida. Não foi um momento muito bom e que deva ser lembrado no histórico do nosso Brasil. Bom, quando eu falo que nós somos regidos pelo princípio da segurança jurídica, isso hoje na Constituição Federal é previsto expressamente a partir da leitura do artigo 37, parágrafo 5º, que por lá nos revela: a lei estabelecerá os prazos de prescrição. Então, a lei tem que estabelecer. É um comando, não é uma mera recomendação, é uma determinação. A lei deve estabelecer os prazos de prescrição para os ilícitos, seja um servidor público ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas ações de ressarcimento. Então, durante muito tempo, inclusive, essa última parte, ela foi lida pelo STF de uma maneira muito literal, a ponto de o STF esclarecer que as ações de ressarcimento elas são imprescritíveis. Essa não é uma extração explícita do texto constitucional, é uma extração jurisprudencial. Então, tirante as ações de ressarcimento, cabe à lei estabelecer os prazos de prescrição. Mas ao longo do texto constitucional, além das situações, aqui a primeira revelada de ações de ressarcimento, você consegue encontrar outros momentos em que o Constituinte traz a imprescritibilidade, mas sempre tratada de maneira excepcional, sob pena de ruir o princípio da segurança jurídica. E aí nós temos, no artigo 5º da Constituição Federal, a prática do racismo é imprescritível. As ações de grupos armados, a ação de grupos armados é imprescritível, além de inafiançável. Então, racismo é inafiançável e imprescritível, e a ação de grupos armados inafiançável e também imprescritível, sempre tratado de maneira excepcional. E a gente tem só mais uma passagem, não conheço outra. Mas a perseguição política, não. A perseguição política, ela foi expedida ou foi entendida assim pelo STJ como de uma natureza, os danos causados durante esse período do regime militar, ele foi considerado como imprescritível, tomando como base um princípio, para alguns até um supraprincípio do texto constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. Essa imprescritibilidade ela não é expressa como expressa a relativa ao racismo, relativa à ação de grupos armados. E também os direitos sobre as terras indígenas. Então são esses os momentos em que o texto constitucional vem tratando da imprescritibilidade. E nós temos ainda, e agora no campo jurisprudencial, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de improbidade administrativa. Cuidado, mas o ato deve ser doloso, tem que ser intencional, até porque
A improbidade administrativa, ela comporta 3 tipologias: enriquecimento ilícito, ferimento a princípios e prejuízo ao erário. A única tipologia que comporta o dolo e também culpa é prejuízo ao erário. Não se enriquece culposamente, não se fere um princípio culposamente, só dolosamente. Já o prejuízo ao erário, conforme o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, ele se configura por dolo ou ainda a culpa. Claro que essa culpa é uma culpa grave, um erro grosseiro, pelo menos segundo a leitura da jurisprudência do STJ. No caso de dolo, a ação de ressarcimento é imprescritível. Mas no caso de culpa, o STF mais ou menos amenizou, né? Falou que no caso de culpa prescreve ordinariamente. É imprescritível, também na jurisprudência do STJ, do STF, a pretensão de reparação civil de dano ambiental. E não para por aí. E agora eu quero trazer uma situação de prescritibilidade, porque uma ação de ressarcimento, ela nem sempre é imprescritível. Ela vai ser imprescritível, por exemplo, segundo a jurisprudência do STF, tratando-se de improbidade dolosa, e para um ilícito civil, prescreve normalmente. Então, uma ação de ressarcimento fundada no ilícito civil prescreve ordinariamente. Dá um exemplo, professor, de um ilícito civil. Claro, você sai com seu carro em alta velocidade depois de beber todas, comemorando a sua aprovação no concurso público, e bate num veículo oficial. Foi um ilícito civil. Você causou um prejuízo ao patrimônio público. É claro que nesse momento a administração pública ingressa na justiça, e quando ingressa na justiça recebe a capa, a roupagem, é nominada Fazenda Pública no polo ativo, vai te acionar para você pagar o prejuízo. Em que prazo? Ou não tem prazo? Tem prazo, porque foi um ilícito civil. Então é uma ação reparatória, uma ação indenizatória, em que o ressarcimento erário nesse momento prescreve como qualquer outro ilícito civil. Bom, e aqui voltando à nossa súmula, saiba que essa matéria, quando a gente fala, agora surgiu, gente, não é um surgimento espontâneo, surgiu a súmula. Não, não. Uma súmula surge ao longo do tempo. Então são reiteradas decisões do STJ, reiteradas decisões do TST, reiteradas decisões do TCU, reiteradas decisões do STF, a ponto de virar um verbete, né? Mas esse verbete, por detrás, eu tenho um sem número de precedentes. Esse aqui é um precedente que espelha de onde surgiu a inspiração do STJ para expedir a súmula 647. O prazo quinquenal previsto no decreto é inaplicável às ações que objetivam a reparação por danos morais ocasionados por torturas sofridas durante o período militar, perseguição política, tortura, demandas que são imprescritíveis, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas vítimas para deduzir suas pretensões em juízo. Você não vai entrar em juízo no período de regime militar, não vai mesmo, porque está todo mundo dentro de um sistema que é ruim. Vão te torturar, vão te matar, vão pegar, vão mandar sua família para fora do Brasil. Era mais ou menos assim, a coisa era realmente de um período de exceção. Por isso, não tem prescrição, não corre prescrição, é imprescritível. A qualquer momento você pode exercer o seu direito de ser indenizados tanto pelos danos morais como danos materiais, tendo como baliza aí o fundamento de nossa República Federativa, que é a dignidade da pessoa humana. Mas isso não é expresso. É expresso e tem como fundamento, tem como base, substrato, a dignidade da pessoa humana. Então eu não tenho a aplicação aqui daquele prazo quinquenal, que são as dívidas passivas das pessoas jurídicas contidas no decreto 20.910 de 32, 5 anos. Não tem esse prazo quinquenal. É imprescritível. E agora, o comportamento, hora de praticar, o comportamento de uma banca examinadora. Essa questão foi em 2013. Pois é, 2013 por conta de precedentes, né, do STJ. E eu não tenho dúvida de que a partir de agora, quando se transforma em súmula, a matéria ganha um maior relevo. Então vai ser objeto certamente dos próximos certames. No âmbito da responsabilidade civil do Estado,
são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos materiais e morais decorrentes de tortura ocorridos durante o regime militar de exceção. O item é verdadeiro. E assim fechamos a análise de mais uma súmula dentro do seu sistema de jurisprudência do De Olho da Questão.